Bem-vindo a todos e a todas. Hoje nós vamos falar no programa Gestores sobre leis de incentivo e captação de recursos, né? Só para contextualizar um pouquinho, por que que isso é tão importante dentro de uma sala e, sobretudo, dentro da sala Cecília Meirelles. Desde 2006, na minha primeira gestão da sala, desde 2005, na verdade, eu entrei na sala a primeira vez em 2004. Eu vi que a saída, né, eu tenho a impressão que isso não é só uma percepção minha, é de todos os gestores, quando você tem uma sala que é uma sala de administração direta, como a sala Cecília Meirelles, é de tentar buscar recursos através da associação de amigos ou outra entidade sem fins lucrativos de direito privado, como eu expliquei para vocês numa das aulas passadas, captar recursos através de leis de incentivo para poder fazer a sua programação. O que acontece é que, se você utiliza, é possível você utilizar também os recursos públicos para fazer isso. Mas, além de isso exigir uma burocracia muito grande, porque você tem que passar pela Lei 8666, Silvio falou isso para vocês quando conversou sobre a parte administrativa, ele falou muito sobre a lei das licitações, né? Então, além de ter que enfrentar essa burocracia das leis de incentivo, o orçamento público nem sempre é aprovado a tempo ou liberado a tempo da execução. Então, o que acontece? Você fica na dependência de uma liberação que atende a um tempo que é um tempo político, é um tempo de tramitação, de recursos e propostas orçamentárias do governo, e depois que isso acontece, tem a descentralização, até que isso chegue na fundação a qual sua sala pertence, no caso da sala Cecília Meirelles, até que isso você tenha aquilo disponibilizado para poder utilizar. Isso, às vezes, você já está lá em maio, junho do ano que você tem que fazer a programação. Então, os recursos que são captados junto às leis de incentivo, além de você não precisar passar por essa burocracia, eles permitem uma coisa que é fundamental em qualquer sala de concerto, em qualquer teatro, que é o planejamento. Você consegue fazer de um ano para o outro, às vezes 2 anos, com 2 anos de antecedência, um planejamento artístico com a respectiva planilha orçamentária, buscar recursos para aquilo, você sabe com antecedência de 2 anos, e por ter antecedência de 2 anos, você consegue comprometer a agenda dos artistas com muito mais facilidade, você consegue negociar os cachês com muito mais facilidade, você consegue antecipar reservas de hotel, você consegue comprar passagens mais baratas. Tudo isso é possível quando você tem um planejamento e consegue obter os recursos ou ter os recursos assegurados com antecedência. Dentro dessa visão, a sala, e não só a sala, isso também é a mesma lógica que alimenta, por exemplo, a OS, né? E outras associações de amigos que atendem a administração direta, como no caso a Associação de Amigos do Teatro Municipal. Tudo isso atende essa mesma lógica, a de você ter os recursos assegurados para fazer a temporada artística, enquanto o Estado garante a manutenção do espaço físico, né, e o pagamento dos seus funcionários. Então, assim, desde 2006, a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles vem crescendo nessa proposta de buscar recursos junto à iniciativa privada. E desde 2006, a Petrobras, que foi a primeira grande parceira nossa, entrou nesse programa da Sala Cecília Meirelles, e a coisa foi num crescendo, né? As nossas temporadas começaram a se tornar mais ricas artisticamente, mais diversificadas. Isso permitiu que, em 2010, nós começássemos uma obra totalmente, não totalmente, vamos lá.
87% da obra foi financiada com recursos privados, através da lei de incentivo. Os 13% restantes foram equipamentos comprados pelo Estado. Mas essa parceria público-privada permitiu que a sala fosse totalmente renovada e nós chegássemos à sala que nós temos hoje. E, após isso, né, a sala retomou sua programação com a associação mais fortalecida ainda nesse trabalho de buscar recursos junto à iniciativa privada, e os laços com patrocinadores históricos, como a Petrobras, ficou muito fortalecido e permanece até hoje, e é o que permite a gente estar fazendo esse programa Gestores, né? E, então, eu queria, como sempre, agradecer muito a Petrobras, não só por hoje, mas essa parceria que já vem de muito tempo, dizer do nosso orgulho de poder estar podendo cumprir esse sonho antigo, esse projeto antigo de tornar a sala um polo irradiador também de conhecimento, né? E dizer assim que, a partir daí, nós crescemos um pouco nessa questão, nos especializamos e contratamos um escritório de negócios para a associação, que é a Artemis. A Artemis é o escritório de negócios, formado pela... Eu não sei se só vocês duas que são as sócias, mas não são. Mas tem as duas das sócias estão aqui, Priscila Cadete e Letícia Santos. Letícia trabalhou com a gente, né, na sala na época da obra, né? Foi a pessoa que nos ajudou a controlar lá toda a programação financeira da obra, e depois se juntou a Priscila, e hoje a Artemis ela é o escritório de negócios que capta recursos, né, e administra os projetos de leis de incentivo da Sala Cecília Meirelles. Então, vou passar a palavra para elas, para falar dessas duas coisas, a importância da lei de incentivo e a questão da captação de recursos. Elas já se arrumaram, não sei como é que vão falar, quem vai falar primeiro, mas eu passo em total confiança a palavra para a Priscila e para a Letícia. Olá, pessoal, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com vocês, né, nessa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa jornada, né? Eu já peço desculpas em relação à minha conexão, ela não está lá grande coisa, então se eu der uma congelada, depois vocês podem perguntar se vocês não entenderem alguma coisa, mas eu vou tentar resumir também aqui tudo para ter bastante tempo para a gente tirar dúvidas, né? Se for o caso. A Artemis atua no mercado desde... esperar aqui a Letícia compartilhar a tela. Ok. Então, a gente atua no mercado desde 2013, né, trabalhando em todos os segmentos artísticos, dentro do recorte de economia criativa, que é um pouco mais amplo, né? A gente realiza projetos próprios e presta serviços para clientes e parceiros, né? E hoje nós somos 3 sócios e somos uma equipe que formam 5 pessoas, justamente onde a gente desenvolveu esse modelo de escritório de negócios. E a associação, né, é quem nos contrata justamente para fazer a gestão desses projetos incentivados e também a parte de captação de recursos e tudo que vocês vão ver a seguir, né? A associação ela é a proponente dos projetos. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas é uma palavra fundamental para quando a gente conversa sobre leis de incentivo, porque o proponente é o responsável, né, legal por todos os projetos inscritos nas leis de incentivos, e o proponente é quem é o responsável legal por todas essas coisas, né? Então, a gente está, desde 2015, separadas na sala, né? Atuava como diretamente sendo contratada pela sala, e eu trabalhava com outro escritório. E, em algum momento, a gente se une e se torna sócia justamente para potencializar aí a nossa atuação, sendo que nós duas já tínhamos esse processo de entendimento em relação a toda a gestão, né? Todos os processos dentro da sala muito íntimos da gente, né? Então, foi uma coisa meio que orgânica e natural acontecer, né? Então, assim, hoje a nossa atuação, ela procura, dentro de tudo que a gente faz, né? A sala não é nosso único cliente, nós temos outros clientes, como o Parque Lage, o Roda de Palhaço, que também é um outro projeto social,
em que nós também prestamos esse mesmo serviço de escritório de negócios. Temos um projeto também nosso, enfim, junto ao Metrô Rio, mas o nosso cliente, né, vitrine, o nosso cliente mais importante do nosso portfólio é a Sala Cecília Meirelles, onde a gente debruça todo quase o nosso intelecto e nossos esforços, tanto em relação a trazer soluções, né, para os projetos, em relação à captação de recursos, né? E aí, de 2015 para cá, a gente desenvolveu esse modelo e fomos aperfeiçoando esse modelo, né, de negócios de relações institucionais, de uma forma mais focada dentro das necessidades da sala, né? E aí eu vou deixar para a Letícia agora descrever um pouco mais sobre isso e a gente continuar. A Artemis tem esse modelo de escritório de negócios em que a gente cuida da vida toda do projeto. Então, desde o início, que é a concepção, escrever os textos do projeto, inscrever nas leis de incentivo, captar os recursos necessários para os projetos acontecerem, a gente faz a gestão financeira e os pagamentos, então a gente faz os pagamentos e também a gente organiza em planilhas, a gente faz o orçamento mensal, porque nem sempre a gente consegue captar 100% dos recursos que a gente inscreveu, né? Às vezes um orçamento é de 2 milhões, a gente conseguiu captar 1 milhão, 1 milhão e meio. Então, a gente adapta sempre o orçamento ao valor captado, a gente acompanha junto com o proponente, então, junto com o diretor da sala, junto com o presidente da associação, em relação aos desembolsos, fazemos cronogramas de desembolsos também. A gente faz a gestão de contrapartidas, porque isso é fundamental na hora de fazer a prestação de contas também. Então, tanto em relação ao patrocinador e em relação à lei de incentivo, a gente faz gestão de contrapartidas. Então, o que isso... A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais na frente, mas a gente acompanha se o objetivo do projeto está sendo cumprido da forma como foi planejado lá na inscrição, se o patrocinador está com a sua marca sendo visualizada da forma correta, e a gente presta contas tanto para a lei de incentivo, quanto para o patrocinador e também para a FUNARGE. Isso é um serviço que é um serviço complementar, na verdade, em relação ao que a gente faz. A associação, como o Ripper comentou, a associação é um braço fundamental para que os projetos, para que a gente consiga escrever projetos e para que a gente consiga captar. Só que é uma associação sem fins lucrativos, a associação não pode ter lucros, mas mesmo assim recebe os valores de bilheteria. E tudo que ela recebe, ela precisa prestar contas para o governo do Estado. Então, essa prestação de contas também somos nós que fazemos. E aqui a gente começa a falar um pouco sobre as nossas responsabilidades dentro da sala, né? Como eu tinha falado antes, a gente faz essa elaboração dos textos, cronograma e orçamento para inscrever nas leis de incentivo. Em relação à sala, a gente sempre faz isso junto com a direção. A direção da sala faz a programação para o ano seguinte, né? Às vezes não tem exatamente os artistas que vão se apresentar, mas sempre no sentido de ter as séries para serem programadas, e também até esse próprio programa gestor, é um programa que nem sempre está na temporada, né? Então, o diretor, em 2019, fez uma programação que vai além da programação musical. Então, tem outros programas que são de cursos, além do programa gestor. Então, a gente pega todas essas informações, coloca em forma de texto, faz um cronograma de acordo com o que vai acontecer durante o ano, e um orçamento também de acordo com o planejamento da direção. E a gente também tem um orçamento prévio, porque a gente, como a Priscila falou, a gente está na sala já há bastante tempo, então a gente sabe mais ou menos quanto que se gasta para realizar algumas atividades fora da parte artística. A parte artística fica toda com a direção da sala, e a gente faz o orçamento relacionado à parte administrativa, relacionado à parte de divulgação, relacionado à parte de produção, e a gente faz a inscrição dos projetos nas leis de incentivo federal e municipal.
O Estado, a gente faz essa inscrição, na verdade, quando a gente já tem um patrocinador interessado. Para a gente inscrever, a gente precisa de uma carta de intenção, né? Então, para escrever, para a gente movimentar o projeto. Então, hoje, a sala tem projetos inscritos e captados na lei federal e na lei municipal. E a gente faz acompanhamento dessa aprovação dos projetos. Os projetos federais, eles podem ser inscritos de fevereiro a novembro, né, quase um ano inteiro, e a gente também tem que tomar cuidado em relação aos prazos, né, porque a aprovação é até 90 dias, a gente não consegue inscrever um novo projeto se um projeto antigo não tiver prestado contas, então a gente também cuida desse cronograma, e a gente acompanha o projeto para ver se tem alguma diligência, para responder alguma pergunta, se for necessário. No caso da lei municipal, a inscrição pode ser feita só no mês de maio. Então, a gente também cuida desse cronograma para que o projeto seja inscrito e captado até dezembro. Na lei federal, se um patrocinador quiser que o seu imposto, né, tenha a dedução no ano seguinte, por exemplo, em 2020, ele deveria ter feito o depósito até 31 de dezembro de 2019. E a lei municipal, até o dia 15 de dezembro, a gente tem que mandar uma documentação chamada termo de compromisso, com todas as certidões do proponente, para a Secretaria de Cultura. Então, até dezembro, mais ou menos, a gente tem o resultado aí resultado prévio, né, da captação para o ano seguinte. E aí a Priscila agora vai falar um pouco mais sobre essa parte da captação de recursos. Bom, uma vez que os projetos estão inscritos, né, e aprovados nas leis de incentivo, é o momento onde a gente parte para a parte de captação de recursos, né? Então, obviamente, todo mundo aqui, eu acredito que já deve ter ouvido falar da Lei Rouanet, hoje a lei mais importante em relação à captação de recursos dentro do equipamento da sala, dentro da sala Cília Meirelles. Então, desde que houve a reabertura da sala, e até antes mesmo da reforma, foi muito usada a lei Rouanet, né? Então, eu não sei se vocês têm conhecimento no sentido de que o patrocinador ele pode fazer abatimento de até 4% do imposto. Então, se tiver dúvidas em relação a isso mais à frente, a gente pode falar. Mas, uma vez que o projeto seja aprovado, ele tem que ser publicado no Diário Oficial, né? E aí, a gente só consegue fazer a captação desse projeto com o projeto publicado no Diário Oficial da União, né? Então, assim, não adianta, a gente precisa fazer... Como que é o processo de captação, né? É óbvio que cada projeto ele tem a sua peculiaridade, tem suas características, está dentro de um recorte de um segmento. Então, não adianta a gente pedir para uma empresa que costuma patrocinar somente livro, porque ela não vai patrocinar música instrumental, música clássica, né? Então, é importante a gente entender e fazer realmente uma curadoria, uma pesquisa profunda a respeito de tipos de projetos, né? Qual é o seu projeto, qual é o perfil, né? E qual é o segmento dele, e quais são as empresas que têm sinergia com o seu projeto, né? Hoje, pelo menos, nesses últimos anos, a gente tem uma crescente de muitas empresas terem suas diretrizes de patrocínio muito mais definidas e muito mais claras no mercado, né? Então, a gente tem isso com a lei federal. Já com a lei municipal, no Rio de Janeiro, é algo um pouco mais delicado, porque existe um limite, né, de valor de aporte por ano, por empresa, que vai no máximo até R$1 milhão. Então, acaba que as empresas, às vezes, elas têm uma certa limitação quanto a essa diretriz de patrocínio. Mas, em relação à Lei Rouanet, a gente tem muitas empresas com uma clareza um pouco maior, né, em relação às suas diretrizes, com recorte de sustentabilidade, com recorte de responsabilidade social, né? Então, uma vez que a gente identifica o potencial patrocinador para o nosso projeto, no caso a sala, acontece toda uma tramitação de negociações, né, em relação ao valor que foi aprovado do projeto, quais são as contrapartidas que são oferecidas para cada valor de cota estabelecida. E uma vez que o patrocinador ele identifica esse interesse por esse projeto,
a gente faz a elaboração do contrato, e uma vez que é feita essa elaboração, a gente produz o recibo de mecenato, e depois acontece o depósito até o dia 31 do ano corrente. Por que até dia 31? Porque se para o patrocinador fazer o uso depois para o abatimento do imposto no ano seguinte, em abril, ele precisa fazer o depósito até dia 31 de dezembro do ano corrente, né? Isso para a Lei Rouanet. Em relação à lei do ISS, o patrocinador ele tem que assinar o termo de compromisso junto com o projeto até dia 15 de dezembro do ano corrente. Só que o desembolso do patrocínio vai acontecer somente no ano seguinte. Agora, com relação à lei estadual, por que a gente não está falando tanto da lei estadual? Porque a gente não está usando essa lei na sala nesse momento. A gente já usou a lei do CMS 3 anos atrás, em 2017, quando a gente fez o projeto Sala de Música, que foi um projeto que durou 1 ano, e foi através da lei do Estado. E, na época, a lei ela era diferente do que é hoje para a gente fazer a captação. Ou seja, o patrocinador ele tinha ele tinha abatimento de 80% do valor, mas 20% ele tinha que tirar do recurso dele, né? Então, a gente tem 3 tipos de leis, federal, municipal e estadual, com características diferentes, e o perfil de captação acaba sendo, a abordagem acaba sendo um pouco parecida, no sentido de você chegar até o seu patrocinador consciente do que ele deseja em relação a aportar em projetos, né, e tendo muita clareza de quais são todas as potências do seu projeto e quais são as fraquezas, inclusive, do seu projeto, né? Então, assim, em relação ao perfil, né, é importante vocês terem muito clareza em relação a quais são as qualidades e as características do seu projeto, né? Porque você vai precisar saber responder a tudo ao seu patrocinador, né? No momento em que você estiver negociando. Quais são os pontos fracos, pontos fortes? Eu me recordo de uma vez que eu estive numa reunião em São Paulo para apresentar o projeto Sala de Música, e o patrocinador me perguntou justamente o que eu estava em dúvida. Obviamente, eu disse para ele que eu iria pesquisar, mas é importante isso, o que eu quero dizer, que é importante a gente saber quais são todas as qualidades e até as fragilidades do projeto, né? Porque esse patrocinador vai ter uma relação muito íntima, né, com o seu projeto. Então, é realmente importante ele saber quais são os pontos fortes e aonde, de fato, vocês têm uma sinergia que vai atender, no final, ao público, né? Em relação também a essa parte de captação de recursos, a gente também trabalha com captação, fazendo a captação de apoios, né? E de parcerias. Porque, muitas vezes, a gente não consegue o recurso, mas existem momentos, por exemplo, que a gente consegue parceria com hotéis ou parceria com empresas aéreas. Eles não vão dar dinheiro, mas a gente não vai precisar usar essas linhas no orçamento, né, com o dinheiro que foi captado. A gente vai fazer o abatimento e esse dinheiro que sobra pode ser usado principalmente para contratação de mais artistas, enfim, elaboração de coisas que a direção artística definir, né? Então, de uma forma mais assim resumida, a captação de recursos, ela de fato, na sala, ela acontece hoje através das leis de incentivo, e por isso que a gente precisa andar muito junto, eu e Letícia, nessa nossa caminhada, vamos assim dizer, porque a gente brinca muito que eu ganho dinheiro e ela gasta o dinheiro, entendeu? Pode continuar. Quem é agora? Gestão de contrapartida? Gestão financeira. Gente, já peço desculpa se acontecer de novo aqui, mas vamos lá. A gestão financeira, depois que o recurso entra na conta do projeto, no caso da lei federal, a gente só consegue movimentar a conta depois que o projeto chega a 20% do valor total captado. Então, se um projeto é de 1 milhão, a gente só consegue movimentar a conta depois que 200 mil ou mais esteja captado e depositado na conta. E aí, a gente, na sala, faz o serviço, como tinha comentado antes, dentro do serviço de gestão financeira, além dessa parte dos pagamentos, a gente faz pagamentos tanto da associação quanto da lei de incentivo, né, dos prestadores de serviço do projeto.
A associação tem alguns serviços que ela paga com os recursos da bilheteria, como tinha comentado. Então, tem a pessoa que é responsável pela gestão dos associados, tem pagamento de manutenção, de algumas manutenções, de contabilidade. Então, a gente também faz esses pagamentos. E os pagamentos do projeto, a gente faz pagamento dos prestadores de serviço, dos músicos, de hospedagem, da divulgação, enfim. E a gente faz uma planilha de acompanhamento para a direção da sala e para a diretoria da associação. Então, a gente coloca uma planilha online no Google Drive, e a gente dá acesso para as diretorias, e eles conseguem visualizar os pagamentos quase que em tempo real. Então, a gente faz o pagamento num dia, a gente já faz a planilha, e eles já acompanham quem foi pago, ou quem eventualmente deixou de ser pago. E a gente também faz uma planilha geral com a previsão dos pagamentos mensais. Então, nessa planilha, é uma planilha gigantesca, que tem os pagamentos dos prestadores de serviço, de toda a divulgação, seja ela backlight, banner, divulgação de rádio, divulgação de revistas, de metrô, e também o pagamento de todos os músicos, de toda a parte artística, catering, se vai ter sonorização, se vai ter afinação, enfim, se vai ter aluguel de partitura, tem uma planilha gigante, que também todo mundo acompanha quais são os gastos, todo mundo, assim, né, a nossa equipe, a diretoria da sala e a diretoria da associação pode acompanhar quais são os gastos previstos para aquele mês, e se eles já foram pagos, a gente faz uma diferenciação do que já foi pago, do que foi pedido a nota fiscal, do que ainda não foi emitido, mas foi solicitado. E a parte da gestão financeira da associação, a gente também faz esse mesmo acompanhamento, só que pela relação de pagamentos. É uma quantidade muito menor de pagamentos, então a gente só faz uma planilha de relação de pagamentos para a diretoria acompanhar. Já é um pouco diferente do acompanhamento de projetos incentivados, né? E agora a Priscila fala de gestão de contrapartidas. Então, a parte de gestão de contrapartida, ela, na verdade, é onde a gente faz o acompanhamento das contrapartidas oferecidas aos patrocinadores e às leis de incentivo, né? Então, como vocês estão vendo aqui, esses são os patrocínios que nós fechamos, né, para esse ano de 2020. Então, como o projeto ele foi aprovado pela lei federal, né, dentro do Ministério da Cidadania, então por isso que começa o cabeçalho com o Ministério da Cidadania. Temos aqui projeto também aprovado e captado pela lei municipal, então por isso que vem Prefeitura do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, e o nosso apresentador da temporada, patrocinador master, Petrobras, apresentando nessa folha de logo aqui. E aí, como vocês podem ver, a gente embaixo depois tem várias outras logos, tanto da própria sala, da associação, FUNARD, secretaria, do governo federal, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura. Então, quando a gente fecha uma captação, né, tem todo um universo de aprovações que a gente precisa cuidar, né? Então, a gente precisa ficar atento àquilo que a gente oferece ao patrocinador, desde, por exemplo, as coisas mais comuns de se oferecer como contrapartida, né? Que é a logomarca nos materiais impressos, locução off, no caso da sala, toda a parte de mídia impressa, né? Tanto para banner ou para mobiliário urbano, locuções em revistas de divulgação de música de concerto, como, por exemplo, a revista Concerto. Enfim, esse é um universo que a gente tem que acompanhar, porque a aplicação da logo do patrocinador, junto com todas as leis de incentivo em conjunto, precisam estar de forma correta, porque isso pode acontecer de não estar correto,
e a gente ter essa contrapartida anulada ou não válida, né? Então, é algo que a gente tem que acompanhar de forma muito minuciosa, para não haver problema no final, quando a gente for juntar essas duas partes, que é a emissão de nota como comprovação de contrapartida e todo o material que foi feito com relação àquele projeto de uma forma geral, né? Então, a gente não só cumpre isso, como também a parte de democratização de acesso, né? A parte de acessibilidade dentro da sala, junto aos projetos sociais, formação de plateia, né? Tudo isso é algo que a gente acompanha de uma forma muito rigorosa, porque isso, no final, é que vai fazer com que a gente faça uma prestação de contas muito clara e implica na transparência do equipamento, na transparência, né, do projeto, na transparência da associação e para o público e para o próprio patrocinador e para os órgãos envolvidos. Então, essa parte de gerenciamento de contrapartida é algo muito importante, junto com a gestão financeira, que calha depois na próxima parte, que é a parte de prestação de contas, que aí é a Letícia. A gente faz 3 tipos de prestação de contas para a Sala Cecília Meirelles. A primeira é essa prestação de contas da Associação para a Funarge, que é uma prestação de contas mensal. Então, tudo que a associação gasta com os recursos da bilheteria... Letícia, Oi. deixa eu te interromper para explicar por que tem que ter... Tá fala do convênio, sim. E por que aí tem que ter essa prestação de contas, por favor. A associação é uma associação sem fins lucrativos e tem, pelo seu estatuto, todos os recursos que ela recebe de bilheteria, ela tem que gastar, digamos assim, investir na própria sala. E também esse estatuto dá direito à associação a firmar um convênio com o governo do Estado, através da Funarge, né, que é um espaço da Secretaria de Estado de Cultura. E aí esse convênio prevê que a associação pode desenvolver atividades culturais na sala, sem precisar pagar aluguel, como a divisão de bilheteria com a Funarge. E aí, um dos pré-requisitos, né, uma das obrigações, na verdade, uma das obrigações da associação é prestar contas para a Funarge. Então, a associação faz uso do espaço da sala, ocupa, digamos assim, né, a programação, e presta contas dos recursos auferidos na bilheteria. Então, a gente faz uma prestação de contas mensal, a gente faz os pagamentos, pega todos os documentos fiscais, envia para a contabilidade preenche os anexos, os formulários que são estabelecidos pela Funarge, e depois devolve para a gente, assinado pelo contador, o Wilton, que é o presidente da associação, também assina, e a gente imprime todos os documentos, envia para a sala, e a sala envia para a Funarge através de uma comunicação interna. Então, essa é a prestação de contas da associação com a Funarge. A gente também faz a prestação de contas para os patrocinadores. Essa prestação de contas para os patrocinadores não é uma prestação de contas financeira. Então, a gente pega todas as fotos, as comprovações de tudo de mídia. Então, a gente tira foto do mobiliário urbano que está impresso no metrô, a gente manda a revista concerto, a gente pega um pendrive e coloca as locuções em off, a gente coloca a propaganda que é vinculada na Rádio MEC, enfim, tudo que a gente faz de divulgação, que tem a logomarca ou a menção ao patrocinador, a gente organiza isso, uma pasta em anexos, coloca a nota fiscal do que foi pago, tem algumas contrapartidas que não são pagas, como os monitores que ficam no foyer da sala. Essa contrapartida não é paga, então a gente só coloca foto, a gente não precisa colocar nota fiscal. Mas tudo que é pago, a gente tem que colocar foto e a nota fiscal, se forem os 10 meses, 12 meses, 5 meses, a gente coloca as notas fiscais de tudo e a gente manda o físico o máximo possível, né? Então, se for revista, a gente manda todas as revistas, se for o programa da sala, a gente manda os programas da sala e a gente faz um texto de tudo que aconteceu durante aquela temporada, a quantidade de concertos, se for no caso da Petrobras, por exemplo, a gente faz prestações de conta, relatórios trimestrais. Então, a gente fala o que aconteceu naquele período, quais foram os concertos, quantas
quanto de público, quando as pessoas foram assistir ao concerto, se for um relatório final, a gente coloca a quantidade de pessoas que foram de trabalhadores diretos e indiretos também, então a gente faz um relatório de tudo que aconteceu, mas não um relatório financeiro, né? A gente não fala quais foram os pagamentos que foram feitos. Mas, quando a gente fala de lei de incentivo, aí a gente faz uma prestação de contas muito abrangente. No caso da sala, que tem duas fontes, né, de recursos, que é a lei federal e a lei municipal, nas duas prestações de contas a gente tem que mencionar isso, porque são 12 meses, pode ser que na prestação de contas tenha 6 meses de pagamento de produtor numa lei e 6 meses de pagamento em outra. Então, a gente tem que mencionar que na lei de incentivo X a gente captou tantos R$1.000 e que algumas linhas foram pagas em alguns meses por outra fonte de recursos. Todas as fontes de recursos, inclusive recursos próprios também, bilheteria, tudo isso a gente coloca na prestação de contas. E também a gente diz se os objetivos que a gente colocou no início foram alcançados ou não, e se não, por que a gente não alcançou. Então, se a gente falou que a gente ia fazer 80 concertos e a gente não conseguiu fazer 80, conseguiu fazer 70, a gente tem que explicar que a gente não conseguiu fazer a totalidade, porque a gente não conseguiu os recursos totais para a realização desse evento, ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho que a gente não conseguiu fazer, enfim. A gente diz tudo o que aconteceu, todos os eventos, a quantidade de pessoas que trabalharam, a quantidade de artistas que se apresentaram, a gente coloca tudo isso na prestação de contas, se a gente conseguiu cumprir com o cronograma da forma como a gente previu, se a gente conseguiu fazer os pagamentos e os desembolsos da forma como a gente também tinha previsto. Nas duas leis, eles têm uma previsão de você poder extrapolar um percentual de cada linha. Então, se você colocou que você vai gastar R$10.000 de catering, você pode extrapolar um pouco até 50% daquele valor. Se extrapolar um pouco mais, a gente tem que fazer uma readequação prévia para isso, então a gente também tem que justificar. E aí a gente coloca todos os pagamentos que a gente fez, todos os recursos, inclusive dos recursos de rendimentos, né, porque todo recurso de lei de incentivo, ele fica na conta corrente rendendo, então a gente também pode utilizar os rendimentos em prol do projeto, e a gente também manda toda a divulgação, tudo que tem a marca do governo, a gente também manda, a gente também, como a Priscila comentou, tanto o patrocinador e a lei de incentivo também tem que aprovar a aplicação da logomarca. Então, a gente manda tudo que foi feito em relação àquele projeto, a parte financeira, de divulgação, a gente coloca na lei de incentivo, na lei federal, a gente coloca no sistema, que se chama SALIC, tudo via sistema, e a gente pode colocar no decorrer da realização do projeto, a gente vai colocando no sistema. Então, pelo menos o nosso sistema, na Artemis, a gente faz os pagamentos, escaneia tudo, deixando uma pasta separada, e aí, ao longo da semana, ao longo do mês, a gente vai subindo no sistema, para chegar no final do projeto, a gente só terminar de fazer o relatório e enviar. E no caso da lei municipal, a gente são formulários, né? Então, a gente deixa numa pasta, depois tira a cópia de tudo, organiza numa outra pastinha as cópias e manda para a Secretaria Municipal de Cultura todos os pagamentos, as notas fiscais e tudo mais, e também a divulgação, né, que foi feito de programa, foto de banner, de backlight, enfim, tudo isso. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os conhecimentos prévios que a gente já tinha antes de entrar na sala, e os que a gente adquiriu nessa experiência. Como eu e Priscila, a gente se conhece já bastante, né, a gente tem esse trabalho complementar, mas também temos vidas diferentes, cada uma vai falar, a partir de agora, das suas experiências pessoais, né. Então, eu fiz faculdade de produção cultural, eu me formei no Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu só trabalhei com isso na vida, eu só trabalhei com cultura. Então, eu entrei na faculdade em 2006, desde 2007, eu só trabalho com cultura.
Então, na faculdade, eu aprendi sobre lei de incentivo, claro que a gente aprende, de fato, exercendo, né, então, vocês mesmos, vocês vão conseguir entender, de fato, como vocês entrarem no sistema, para poder escrever um projeto, tudo mais. Mas foi um conhecimento que eu adquiri na faculdade, elaboração de projetos também, e administração, gestão de projetos. Além da faculdade, também eu fiz cursos de gestão de projetos. Então, fiz um curso que foi fundamental para que eu saísse da parte de produção executiva. Antes de trabalhar na sala, eu trabalhava com produção executiva, então trabalhei de 2007 até 2013. Não trabalhava em escritório, mas era mais produção executiva mesmo. Então, quando eu migrei da produção para a gestão de projetos, eu me preparei para isso, né? Eu fiz um curso de gestão para que eu pudesse exercer essa função aí de gestão de projetos ainda da reforma da sala. Você, Pri. Bom, então, a minha história tem um pouco de um recorte que passa pela parte artística. Eu, na verdade, estudei canto lírico, eu cantei durante 8 anos no Teatro Amazonas, né? E aí, quando eu me vejo com um cliente como a Sala Cecília Meirelles, é amor à primeira vista, obviamente. Então, quando eu saí de Manaus, há 10 anos atrás, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui estudar a produção cultural, porque na minha cabeça eu queria entender como que funcionava todo aquele universo incrível do mundo da ópera, para eu poder fazer, para eu estar no palco. Acontece que eu acabei estudando produção, me apaixonando, né, pela parte de gestão, e me vi fazendo um outro tipo de palco, o palco da captação e mobilização de recursos, né? Então, esse lado meu, né, de fazer captação de recursos, vem muito desse lado artístico também meu, né, de ser desinibida para poder trazer argumentação para algo que me simplesmente move, que é a música, né? Então, fazer captação e vender, né? Vender não como um produto qualquer, mas estou, né, falando mais da experiência de marketing mesmo, de venda, né? A Sala Cecília Meirelles, com tudo que ela significa, com o símbolo que ela é, para mim se tornou algo muito, muito natural, né? Então, eu também tive que estudar leis de incentivo para fazer produção para isso, né? E fiz alguns cursos também de marketing cultural, até porque isso é muito importante nessa parte de fazer gestão de contrapartida, de entender, né, como a gente consegue traduzir para um projeto cultural, muitas vezes, uma necessidade que é de uma divulgação, até como uma divulgação de entretenimento ou mais de marketing pesado, né? Então, isso foi muito importante dentro da minha trajetória. Mas, assim, algo que é um divisor de água, assim, realmente é ter estudado e ter feito o curso de produção cultural, porque ele realmente abre a nossa cabeça para um universo que muitas vezes, assim, a gente nem imagina que tenha cursos, né? A gente tem pouquíssimos cursos de produção cultural hoje no Brasil, né? Então, até a captação de recursos, a gente sabe que captação de recursos está no processo de regulamentação, né? Então, assim, ainda é um universo muito novo, apesar de ser algo já que acontece no mercado há muitos anos, né? Então, eu acho que, da minha parte, assim, o que eu fui adquirindo também na própria vivência e no fazer, né, foi algo muito essencial, assim. Eu acho que nada como a prática para poder trazer excelência, né? Sim. Né? E aqui o que pode atrapalhar o desempenho, né, do nosso trabalho, o trabalho que a gente faz hoje na sala. Da minha parte, uma coisa que sempre atrapalha muito às vezes, o prestador de serviço faz o serviço e depois ele informa que ele não tem nota fiscal, então ele não tem nota fiscal adequada. Isso é uma coisa que contabilmente já não é aceito, e para prestação de contas também não é aconselhável, né? Tem muita gente que é músico, às vezes não tem nota fiscal, às vezes não tem empresa, não tem MEI, e aí fala, eu posso pedir para minha tia emitir nota fiscal, aí a tia não tem nada a ver com aquele e-mail, enfim. Então, isso dificulta muito, porque as pessoas querem receber, né? Querem fazer o serviço, prestar o serviço que tem que prestar,
e receber. E, às vezes, essa questão da burocracia ainda não é uma coisa que está tão internalizada, né, na vida dos prestadores de serviço. Então, isso atrapalha, isso ocupa um tempo maior do que vocês imaginam. E também atrasa nos desembolsos, assim, tem várias coisas, né, que podem atrapalhar e atravancar um pouco o nosso processo. A gente destacou algumas que realmente são coisas que dificultam muito o nosso trabalho. Às vezes, acontece da Secretaria de Cultura do município, por exemplo, a gente está planejando receber o desembolso do patrocínio municipal em maio. No ano passado, por exemplo, o projeto da sala teve a primeira parcela que a gente estava planejando para maio, a primeira parcela foi para julho, mesmo assim um valor muito menor do que a gente imaginava. O desembolso maior aconteceu ao longo do segundo semestre, e a gente planejando começar a utilizar esse recurso no primeiro semestre. Então, tiveram recursos que caíram até novembro, então imagina, né, você está fazendo um projeto desde janeiro, e uma parte do recurso só cair em novembro. É uma coisa que realmente faz com que a gente tenha que reorganizar o nosso trabalho, tem que reorganizar nosso cronograma, fazer novas negociações, né, então, às vezes, uma pessoa vai ter que receber dali a um tempo, não receber logo em seguida, a gente, por contrato, né, a gente tenta fazer os pagamentos até 15 dias depois da realização da prestação de serviço, até para a gente juntar uma quantidade de pagamentos para serem feitos, né, a gente faz pagamentos umas 3 vezes por mês, então, às vezes a gente extrapolava até essa quantidade de dias, por muitas vezes a gente teve que fazer isso para poder reorganizar o nosso cronograma de desembolso, né. Então, essa é uma questão que realmente faz uma diferença muito grande na execução do nosso trabalho. E também mudanças nos órgãos competentes, né, Secretaria de Cultura, Governo do Estado. Então, no governo Temer, o Ministério da Cultura foi extinto, né, depois voltaram atrás. Então, hoje não é mais um ministério, hoje é uma Secretaria de Cultura, estava subordinado antes ao Ministério da Cidadania, agora está subordinado ao Ministério do Turismo. Então, isso tudo faz com que as próprias, a própria dinâmica dentro da Secretaria de Cultura mude, né? Então, aprovação de projetos, resposta de diligência, tudo isso são coisas que também atrapalham no desenvolvimento, né, do projeto. E complementando essa questão de mudança nos órgãos competentes, a gente sabe que essas mudanças políticas muitas vezes também impactam diretamente, né, dentro desses órgãos que a gente está citando, como a Secretaria de Cultura e Governo do Estado. Então, não só a gente teve a mudança a extinção do Ministério da Cultura, né, que hoje é uma pasta de secretaria dentro do Ministério do Turismo, ainda que em transição, né, mas também em questões muito relacionadas à própria mudança dentro da secretaria e dentro dos próprios equipamentos, né? Então, isso pode interferir uma continuidade de um trabalho que está sendo executado, né? A continuidade de um trabalho que está sendo bem feito. Então, esse tipo de coisa que está além daquilo que a gente pode fazer, né? Não tá no nosso controle. Assim como, por exemplo, crises econômicas, ou políticas, ou sanitárias. A gente está vivendo uma pandemia nesse momento e a gente sabe, a gente estava negociando patrocínios com 2 grandes empresas e agora esses patrocínios caíram no começo do ano. Por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia. Isso é uma coisa que a gente, né, nunca podia imaginar. Da mesma forma, com mudanças dentro dessas próprias empresas, né? Então, hoje, por exemplo, eu falo com um exemplo, a Beatriz dentro do Itaú Cultural. Se amanhã ela não estiver ali por conta de questões políticas ou uma pandemia, isso enfraquece uma relação que eu tenho com ela há anos, né? Então, isso pode fazer com que um patrocínio que estava quase garantido, ele fique ameaçado por conta dessa mudança. Isso está muito além do nosso poder de atuação, né? Então, infelizmente, esse aqui é um dos poucos, né? A gente sabe que no meio cultural a gente tem 1 milhão de outras coisas assim, que interferem no nosso trabalho, mas ainda assim a gente tenta
ter muita clareza e ser sensível, né, com o mercado, justamente para dar respostas mais rápidas, assim, né? E o que pode ajudar o nosso desempenho, né? Nessa fala, Pode falar. então, nessa fala, eu acho que é justamente isso, né? A gente tem patrocinadores na sala muito antigo, porque já conhece, né, essa entrega, o trabalho que é feito na sala, o comprometimento, a transparência, o compliance, que é uma palavra muito falada hoje em dia, né? Que é justamente todo esses atributos de transparência, né? E da governança, das entregas, como a sala faz. Então, isso pode ajudar, né, esse relacionamento. Então, a Artemis procura não só fazer essas entregas de todas as coisas, né, oferecidas pelo projeto da sala, mas também tenta estar atento ao que os patrocinadores também muitas vezes está falando, qual é essa interrupção, porque isso faz com que a gente gere aí uma renovação anual. A gente tem histórico na sala, já não é de um patrocínio, mas de vários. Então, isso pode ajudar muito a nossa relação. Mas é muito frágil, justamente pelo tópico que eu falei anteriormente. Né? Uma vez que haja mudança, isso tudo se desestabiliza. Mas isso é algo que, de fato, ajuda em muito. E uma das coisas também que são fundamentais para a gente desempenhar um bom trabalho, principalmente um bom trabalho na sala, é trabalhar com pessoas que têm ética, né, com bons profissionais, com pessoas que têm responsabilidade. Então, hoje a gente tem uma relação já de muitos anos e de muita confiança com o Wilton, que é o presidente da associação. Então, a gente tem um canal aberto com ele, a gente tem uma relação muito boa com o Ripper, que é o diretor da sala, com a Mônica, né, que é chefe da divisão artística. Então, a gente sempre está com um canal aberto com eles, a gente realmente só não atende ou só não responde quando a gente está ocupado fazendo alguma reunião, mas a gente sempre tenta responder rápido, a gente sempre deixa um canal aberto para responder dúvidas. Às vezes a Mônica está negociando com algum artista, um contrato, alguma coisa assim, está com alguma dúvida em relação ao pagamento, me passa. Então, a gente tem uma relação de muita confiança na sala. E tudo que acontece, a gente passa para eles. Né? A gente tenta resolver, a gente brinca, né, que a gente é resolvedora de problemas, porque o tempo inteiro tem alguma coisa e a gente precisa solucionar, e a gente sempre tem esse lado, né, da consultoria, que a gente fala qual é a nossa opinião, o que a gente imagina que seja o correto a fazer, e eles decidem se seria aquele caminho ou não, mas a gente sempre tem um jogo muito aberto, muito transparente com todos eles, né? Então, tudo que acontece desde, olha, fulano de tal já realizou, já prestou o serviço dele, mas já passou um mês e a gente não conseguiu pagar, é por conta disso, disso, disso. Então, sempre que tem alguma questão, qualquer questão, seja a mínima possível, a gente sempre comunica, é muito transparente, porque o projeto a gente executa o projeto junto com a direção da sala, ele é desenhado pelo diretor e ele é proposto pela associação. Se der um problema, alguma coisa daqui a anos, todo mundo tem que estar envolvido e entender o que se passou para que a gente consiga resolver tudo aquilo, ou então antever qualquer problema que possa acontecer, também faz parte da nossa prestação de serviço, né? Pensar no que pode talvez dar errado para solucionar antes de... Não que a gente esteja torcendo para que dê errado, hein, gente? Não, a gente sempre faz o possível para que a gente não tenha problema nenhum, nem com o patrocinador, nem com o incentivo, nem com o prestador de serviço, né? Às vezes pode acontecer alguma situação, a gente sempre deixa um canal muito aberto para todo mundo, para que a gente consiga realizar o nosso trabalho. Olha, eu estou vendo aqui, acho que a gente já estourou o tempo, nós duas falamos demais. Muito, né? Eu acho... o que tem agora são mais coisas relacionadas a dicas, né, de que das nossas próprias vivências, mas eu acho que é melhor a gente passar a palavra para o Ripper, porque eu acho que a gente já falou o suficiente. Sim, a gente falou bastante. Eu acho que vocês foram fantásticos. Duas falando e ainda ficar dentro de uma hora é uma coisa quase que milagrosa. Então, muito obrigado a todos pela participação. Amanhã estaremos de novo às 17 horas. Amanhã nós teremos a palestra do Marcos, Marcos Veras, que é o assessor de comunicação da sala,
e da Júlia Ronay, que é responsável, que é a pessoa que cuida das nossas mídias sociais, né? Então, mudamos amanhã o nosso foco e estamos chegando, nos aproximando aí com mais 2 palestras na outra semana, ao fim do primeiro ciclo. Eu vou colocar, né, vou mandar para vocês uma série de textos que vão preparar as palestras da semana que vem. Textos sobre a indústria da cultura, como que a nossa atividade se insere dentro de uma indústria cultural que é mensurável, né, através de receitas, despesas, geração de empregos diretos, geração de empregos indiretos, etc. Tá? Então, eu vou passar para vocês, porque a palestra da Flávia Furtado será muito em cima de indústria da cultura, e eu acho interessante a gente poder ter esse material na frente. Tá bom? Muito obrigado. Então, até amanhã, nos veremos aqui. Obrigado.